Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos ao Cálculos com Escodosca, pessoal. Aqui no teu canal de cálculos, onde você aprende matemática, álgebra, contabilidade, cálculos financeiros. Prontos. Então, pessoal, hoje para vocês eu vou focar na matemática básica, ok? Eu trouxe essa expressão algébrica, essas expressões algébricas e bora resolver uma por uma, passo a passo, pessoal, e depois disso não errem mais, ok? Então vamos a isso, bora lá. Então, para a primeira expressão, nós temos dentro de parênteses, ok? Tudo elevado a 3, nós temos 3 ao quadrado y sobre 9y ao quadrado. Pessoal, nós podemos operar primeiro dentro de parênteses e só depois aplicar, né, um expoente ou resolver a questão do expoente. Mas como eu quero que você aprenda as propriedades passo a passo, nós vamos já elevar aqui o nosso expoente. Vamos elevá-lo tanto para a expressão do numerador como do denominador. Ok, pessoal? Então, neste caso, ele vai elevar o numerador e vai elevar o nosso denominador. Então, vamos a isso. Nós vamos ficar aqui com 3a ao quadrado, certo? Y. Tudo isto elevado a 3. E no nosso denominador, nós vamos ficar com o 9y ao quadrado e todo o nosso denominador também elevado a 3, ok? Então, sempre que tiver um expoente, o expoente deve elevar tudo que tiver, todo o número, toda a expressão que tiver dentro de parênteses. Agora vem comigo relembrar uma propriedade. Se a gente tiver A elevado a N vezes o B elevado a N, ou seja, bases diferentes, multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente, a gente vai multiplicar as bases e elevar ao expoente comum. Ok, pessoal? Então, este caso de A vezes B, tudo elevado a N, é o que nós temos aí em cima. Então, vamos distribuir o expoente para cada número, cada expressão que está dentro de parênteses. Isso quer dizer que vai nos originar aqui o 3 elevado a 3 vezes o A elevado a... Aqui também vamos ter uma regra, vamos lembrar uma regra, que é potência da potência. Okay? Nós temos o A elevado a N e, por sua vez, toda essa expressão também está elevado a outro expoente, M. O que é que acontece? Nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos ter aqui N que multiplica M. Ok, pessoal? Então, isso quer dizer que a gente vai ter aqui 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Então, vamos ter A elevado a 6 com Y elevado a 3. Muito bem. E aqui vamos ficar também com o 9 elevado a 3, certo? E o Y elevado a 6, que é a mesma regra, a mesma propriedade que acabamos de ver aqui. Muito bem, deixa eu apagar isto. Agora, pessoal, é 9 elevado a 3. Só o 9, vamos focar no 9. Você concorda comigo que o 9 é 3 elevado a 2? Certo? Então, nesse caso, nós temos 3 elevado a 2 e tudo isto elevado a 3, que é a regra que acabamos de ver. Então, isso vai resultar em 3 elevado a 6, certo? Então, 9 elevado a 3 é o mesmo que 3 elevado a 6. Vou repetir a expressão do numerador. Não mudei, até então não mudei nada aí, não modifiquei nada. Quis apenas simplificar ainda mais este 9 elevado a 3. Então, vamos ficar com 3 elevado a 6, que multiplica o y elevado a 6. Muito bem. Boa, pessoal. Então, vamos apagar isto aqui. Ok. Agora, nós temos aqui divisão.
Em alguns casos, nós temos divisão de bases iguais e expoentes diferentes. É o caso do 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 6 e o y elevado a 3 sobre o y elevado a 6. Só o a, né, que não tem, né, uma base no denominador. Então, vamos relembrar aqui que a elevado a n sobre o a elevado a m, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes, ou seja, divisão de bases iguais com expoentes diferentes. Origina uma subtração nos expoentes. Então, vamos ficar com 3 elevado a 3 menos o 6. A base é 3, os expoentes diferentes são 3 e 6, certo? Muito bem, isso por caso do 3. O A não tem aqui, então, né? Então, vou multiplicar aqui por A elevado a 6. Tudo isto vezes o Y. Também, né? Nós temos aqui Y elevado a 3 sobre o Y elevado a 6. Então, vamos ter Y elevado a 3 menos o 6, ok? É o mesmo que aconteceu no caso do 3. Então, nós vamos ficar com 3 menos 6 é menos 3. Então, vamos ficar com 3 elevado a menos 3 vezes o A elevado a 6, certo? Vezes também o y elevado a menos 3. Muito bem. Aqui, pessoal, vamos relembrar mais uma propriedade, mais uma regra de potenciação. Que sempre que tivermos uma base com expoente negativo, a elevado a menos n, nós vamos aplicar o inverso. Então, vamos ficar com 1 sobre o a elevado a n, ou seja, a base vai para o denominador com expoente positivo, ok? Muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui no numerador? Nós vamos ficar com apenas o a elevado a 6 sobre o quê? O que temos aqui em comum? O 3, o y elevado a menos 3. Só que o expoente será positivo, porque foi no denominador. Muito bem. Ainda se quisermos ir mais além, nós vamos ficar com o a elevado a 6 sobre 3 elevado a 3, 27. Muito bem. E y ao cubo, 27y ao cubo. Pessoal, então, aqui está a simplificação da nossa primeira expressão. Muito obrigada. Se está a gostar, deixa aquele like e já se inscreva no canal. Vamos para a segunda expressão. Muito bem, pessoal. Eis a segunda expressão. AX mais BX mais AY mais BY sobre x ao quadrado mais 2. XY mais y ao quadrado. Muito bem. Então, aqui, vamos na prática, sem perder muito tempo. O que é que temos, o que é que vês aqui, ou que o pessoal vê de comum? É que a primeira duas expressões, AX mais BX, ou seja, o A e o B, a multiplicar com X, certo? Então, vamos colocar X em evidência, vamos ficar com X que multiplica A mais B, ok? E também na segunda expressão, nós temos o A y e o by, então também vamos colocar o y em evidência, vamos ficar com y entre parênteses a mais b, ok? Muito bem. Bora. Agora, para a nossa expressão do denominador, nós temos um produto notável, que vamos relembrar aqui junto. Se nós tivermos o a mais ou menos b elevado a 2, ok? De acordo à regra dos produtos notáveis, isso vai ser a elevado a 2, mais ou menos, dependendo do caso, 2 vezes AB, ou seja, o 2 a multiplicar com A e a multiplicar com o B, mais o B ao quadrado. Ok? Então, não importa se é negativo ou positivo, vai resultar sempre num B positivo. Ok? E para o nosso caso, pessoal, olha, presta bem atenção que A ao quadrado mais ou menos 2 vezes AB mais B ao quadrado é o que nós temos no denominador. Mas temos positivo, uma soma, né, de quadrado. Ok? O A é o nosso X, o B é o nosso Y. Então, quer dizer que isto vai resultar em
Então, já estava aqui a pôr o b em x mais o y ao quadrado. Mas como é duas vezes, então vamos colocar aqui, né, x mais y, que multiplica x mais y. Ok, pessoal? Conseguiu perceber? Muito bem, então temos um produto notável. E o que é que a gente foi? Buscamos a regra e simplificamos a questão. Muito bem. Agora, nós temos o x a multiplicar com a mais b e o y também a multiplicar com a mais b. Agora, você concorda comigo que aqui a mais b é um termo comum que a gente consegue colocar em evidência, uma vez que o x está a multiplicar com a mais b e o y também está a multiplicar com a mais b. Certo? Vamos a isso, só para não fazer confusão, né? Vou colocar aqui um exemplo. Se a gente tivesse o a multiplicar com x, mais, por exemplo, o k também a multiplicar com x, e quiséssemos colocar em evidência o x, isto vai ser x que multiplica o a mais o b. A mesma regra que acabamos de aplicar aí no numerador. Ok? Então, a mais b é o nosso x. Então, vamos colocar o nosso a mais b em evidência. Vamos ficar aqui com a mais b, que multiplica o quê? O x mais o y. Tem aqui x mais o y. Muito bem. E no nosso denominador, vou apenas repetir, não há então que simplificar. Ok. Agora, pessoal, está cada vez mais simplificada a nossa expressão. Nós temos produto no numerador e produto no denominador. Isto quer dizer, deixa eu apagar isso, que a gente pode simplificar. Ok, a mesma expressão que está multiplicada no numerador, vamos simplificar com o denominador, que é o x mais y. Boa, temos aqui esse parênteses, x mais y está no numerador e está no denominador. Então, vamos ficar com a mais o b sobre x mais y. Boa. Então, aqui está a expressão mais simplificada do nosso exercício B. Ok, pessoal? Muito obrigada e vamos ao terceiro. Então, pessoal, rapidamente vamos ao nosso terceiro exercício. Temos x ao cubo menos 8 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x, ok? Então, no numerador nós temos x ao quadrado menos 8. Pessoal, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3, certo? Então, o que é que a gente vai ter a princípio? Vamos ter x ao cubo menos o 2 também ao cubo, ok? Ou seja, 2 elevado a 3 também. E aqui no denominador, todos eles têm em comum o x. Então, podemos colocar aqui o x em evidência. É mais, né? Não menos. Boa. Vamos colocar aqui em evidência, então vamos ficar com x, que multiplica x ao quadrado menos o 3x mais o 2. Quando estamos a colocar em evidência, estamos a retirar o x que é comum às três expressões. Ok, pessoal? Boa. Agora, nós temos uma diferença de cubos. Acho que é assim que se diz. Me desculpa se eu estiver errada. Nós temos x ao cubo menos 3 ao cubo. Então, vamos relembrar também, faz parte dos produtos notáveis, que se a gente tiver a elevado a 3 menos o b também elevado a 3, isto vai ser igual, deixa eu colocar aqui, boa, vai ser igual a menos b, que multiplica a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Ok, pessoal? Atenção aqui que isso não é aqui dentro, não é 2 vezes AB, mas simplesmente A vezes B, ok? Então, vamos aplicar esta regra. O que é que a gente vai ficar? Vamos ficar com, quem é o nosso A? É o X.
que é o nosso b, é o 2. Então, vamos ficar com x menos o 2, que multiplica ao quadrado. É o x ao quadrado mais o quê? O a vezes b. Então, vamos ficar com 2x. Pessoal, só para não pôr x2, ok? Ficar com 2x mais o nosso 4, porque vai ser 2 ao quadrado é 4, ok? Boa! E aqui vamos ter x que multiplica. Também vamos relembrar porque chegamos em outra regra nos produtos notáveis. Então, só estamos a aplicar propriedades atrás de propriedades, pessoal. X ao quadrado menos 3x mais 2 é esta expressão, ou seja, é x menos 1 que multiplica x menos o 2. Por quê? Eu faço a você a pergunta. O 2 é o nosso termo C e o menos 3 é o nosso termo B. Dois números que multiplicam dá 2 e que a sua diferença dá menos 3. É essa expressão, x menos 1, que multiplica x menos 2. Okay? Então, essa expressão é igual a x ao quadrado menos 3x mais o 2. Ok, pessoal? Boa. Então, vamos ter essa expressão aí. Vou reescrever. Então, é só fazer essa pergunta. No produto, vai originar o nosso termo C. Na soma ou na diferença, vai originar o nosso termo B. Então, dois números que multiplicam e dá 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. E menos 1 menos 2 é menos 3. Termo B. Ok? Muito bem. Podemos simplificar aqui. Menos 2 é x menos 2 e x menos 2. Então, vamos obter a seguinte expressão. No numerador, vamos ficar com x ao quadrado. Aqui x ao quadrado. Mais 2x mais 4. Ok? Tudo isto sobre o x que multiplica x menos 1. Muito bem. Pessoal, aqui até então nessa expressão já não temos o que simplificar. Então, poderíamos já multiplicar mesmo o denominador. Ok? Já não há simplificação aqui nas regras, né, das expressões algébricas que a gente possa fazer, né? Só se for esforçar aí um pouquinho o exercício. Então, eu vou mesmo já colocar vou repetir a expressão do numerador. X ao quadrado mais 2x mais 4. E vou multiplicar aqui este parênteses. Vamos obter x ao quadrado menos o x. Ok, pessoal? Então, esta é a expressão mais simplificada do nosso exercício C. Ok? Já deixa um like, pessoal, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos para o nosso último exercício. Então, vamos a isso. Boa. Já coloquei aqui o nosso último exercício. Nós temos 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a y menos 1 sobre x elevado a menos 1 que multiplica x y elevado a menos 1. Ok, pessoal? Então, no denominador nós temos um produto e no numerador nós temos uma adição. Então, vamos relembrar uma regra de fração. Se nós temos o a elevado a sobre b mais o c, por exemplo, sobre b, o denominador é comum, isto vai ser igual, na mesma fração, o b como denominador comum e no numerador a mais c, certo? Ou seja, nós vamos manter a base. Pronto, é muita potência. Vamos manter o denominador e somar o numerador. É o que nós temos aqui. Quer dizer que a gente pode separar o x elevado a menos 1 vezes y elevado a menos 1 é o nosso b. Então, vou copiar aqui. Boa. E o que é que nós vamos ter? No numerador, vamos ficar com x, 2x elevado a menos 1, mais, na outra expressão, vamos ficar com o 2. Aqui o denominador é igual, né? No numerador, vamos ficar com 2, que multiplica o y menos elevado a menos 1. Ok? Então,
do x elevado a menos 1 é o nosso a, do y elevado a menos 1 é o nosso c, e o produto do denominador é o nosso b. Então, aqui podemos simplificar, porque só há produto. Podemos simplificar o x elevado a menos 1 com o x elevado a menos 1 do denominador, e do outro lado o y. Ok? Vamos começar com o x. Vou exemplificar aqui x. Nós temos x elevado a menos 1 sobre o x também elevado a menos 1. Regra: manter a base e subtrair os expoentes. Então, vamos ficar com menos 1 menos menos 1. Certo? Boa! Isso vai originar o x elevado a menos 1 mais 1. Isto vai ser igual a x elevado a 0, pessoal. Toda a base elevada a 0 é igual a 1. Ok? Só mostrei a origem desta simplificação. Ok? Então, podemos simplificar aqui. Vamos cortar isto aqui, muito bem. Isto também. E do outro lado, y elevado a menos 1 e y também elevado a menos 1 no denominador vai resultar em 1. Ok? Então, o que é que a gente vai obter aqui? Na primeira fração, vamos ficar com 2 sobre y elevado a menos 1 mais o 2 sobre o x elevado a menos 1. Pessoal, então esta é a nossa simplificação do último exercício, ok? Muito obrigada, pessoal, por estar aqui. Deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe, pessoal, e até já.